Quando o noivo desaparece no dia do casamento, uma busca angustiante se inicia. O vestido de noiva pendia delicadamente no armário, suas rendas finas e bordados cuidadosamente costurados, captando os últimos raios de sol que invadiam o quarto, iluminando o tecido com um brilho suave. Ele parecia quase vivo, como se estivesse aguardando o momento em que a noiva finalmente o vestiria. Ela se olhou no espelho pela última vez, ajustando o véu que emoldurava seu rosto com um toque delicado. O reflexo revelava uma jovem cheia de sonhos e expectativas, mas também nervosismo. Seu coração pulsava acelerado, quase saltando do peito. Hoje seria o grande dia. O dia em que todas as promessas feitas em murmúrios suaves durante noites de sonho se tornariam realidade. Uma onda de emoções a envolveu enquanto imaginava o momento em que o veria no altar, esperando por ela, com aquele sorriso que sempre a desarmava e a fazia sentir-se como se fosse a única mulher no mundo. A igreja estava repleta de familiares e amigos, cada um ocupando seus lugares com expressões de alegria e expectativa. As flores cuidadosamente dispostas nas laterais do corredor emanavam um perfume doce. O clima era de festa, mas a protagonista esperava ansiosa na pequena sala atrás do altar, onde as paredes estavam adornadas com quadros de casamentos passados, sussurrando histórias de amor em cada detalhe. A porta entreaberta permitia que ela ouvisse o murmúrio suave da multidão, risadas e conversas entrelaçadas como uma sinfonia de felicidade. Tudo parecia perfeito, ou ao menos assim deveria ser, e ela se forçou a acreditar que o dia seguiria o planejado, como sempre sonhou. Ele já chegou? Ela perguntou pela terceira vez à sua amiga e dama de honra, que a olhava com um sorriso forçado, uma máscara de tranquilidade que não conseguia esconder a tensão no ar. A amiga tentava oferecer conforto, mas a falta de sinceridade em seu olhar só aumentava a ansiedade que pulsava dentro dela, como um tambor ecoando em um salão vazio. A insegurança começou a tomar conta, e a resposta que ela buscava não parecia estar ali. Sim, claro. Ele deve estar a caminho, respondeu a amiga, suas palavras soando ensaiadas, quase mecânicas. Mais uma vez, evitou contato visual, como se a verdade fosse um peso que não pudesse carregar. Essa resposta não trouxe o conforto que ela esperava. Ao contrário, um frio na barriga se instalou, amplificando a inquietação que já a consumia. Os minutos passaram, um após o outro, como se o tempo estivesse sendo esticado, e a noiva, com o vestido branco apertado no corpo, começou a sentir o peso da espera, um fardo que se tornava cada vez mais difícil de suportar. O que antes era apenas ansiedade agora se transformava em inquietação, como um frio que se infiltrava em sua alma. Ela verificou o relógio pela quinta vez, os ponteiros parecendo zombar dela enquanto marcavam o tempo que se arrastava. O início da cerimônia estava marcado para 20 minutos atrás, e ainda não havia sinal do noivo. Algo está errado, sussurrou, a voz baixa e trêmula, tomada pelo medo crescente dentro dela. O salão, que antes transbordava de alegria e risadas, começou a murmurar mais alto à medida que a ausência se tornava evidente, como se a própria igreja tivesse sentido a tensão no ar. A noiva tentou respirar fundo, mas o ar parecia pesado demais, denso como uma tempestade prestes a se abater. Cada respiração trazia consigo o peso de uma dúvida que ela não queria encarar, uma certeza temida de que algo havia se quebrado antes mesmo de o dia começar. Os sussurros da multidão na igreja ecoavam pela mente dela, um murmúrio incessante que parecia criar um som de fundo dissonante à cena idealizada que deveria ser seu grande dia. Os rostos alegres dos convidados se tornaram borrões, as vozes se misturando em uma cacofonia confusa que afastava da realidade. Tudo ao seu redor começava a perder o foco, como se estivesse se afundando em um mar de incertezas. O peso do silêncio da ausência se misturava ao murmúrio incômodo dos presentes, e cada riso, cada palavra de alegria, parecia um punhal em seu coração. Cada rosto que ela via refletia uma versão diferente da pergunta que martelava incessantemente dentro dela. Onde ele está? A expectativa de um dia perfeito se transformou em uma inquietação angustiante, e a angústia começava a dominar seus pensamentos. De repente, o som do celular interrompeu seus devaneios, vibrando sobre a mesa ao lado do espelho com uma insistência que parecia ressoar em sua alma. O coração dela acelerou, pulsando com a esperança de que finalmente teria notícias dele. Uma explicação qualquer, uma mensagem que dissesse que tudo não passava de um engano, um atraso. Mas, ao atender, a voz do padrinho do noivo do outro lado da linha era tensa e hesitante, quase quebrada pela urgência da situação. Não conseguimos encontrá-lo, disse ele,
Cada palavra uma gota de veneno em um copo de água que já estava transbordando. Eu procurei em todos os lugares. Ele não está em casa, nem no hotel. O som das palavras arrastadas parecia ecoar em sua mente, o significado se afundando em seu peito como uma âncora pesada. Ela sentiu as pernas vacilarem, como se o chão estivesse cedendo lentamente sob seus pés, transformando a realidade em uma cena de filme de terror. Segurou-se na cadeira, as mãos trêmulas buscando apoio nas bordas da madeira, enquanto uma onda de frio percorria seu corpo. Você quer dizer que ele sumiu? Como assim, desapareceu? Sua voz saiu em um sussurro, como se falar mais alto pudesse trazer consequências ainda mais devastadoras. A resposta do padrinho foi um silêncio longo e pesado, uma pausa carregada de um significado que ela se recusava a aceitar, seguida de um pedido de desculpas hesitante que parecia um eco distante. Não sabemos onde ele está. Não há sinal dele desde ontem à noite. Essas palavras caíram sobre ela como uma bomba, cada sílaba reverberando em seu ser e deixando uma sensação de desespero em seu coração. Horas se passaram, mas não houve notícia alguma. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, foi abruptamente cancelado, como um filme interrompido no clímax. Os convidados começaram a ir embora com expressões de pena e desconforto, cada um lançando olhares de compaixão que a faziam se sentir ainda mais isolada. Ela permaneceu na pequena sala da igreja, com o vestido de noiva ainda em seu corpo, como uma armadura em meio ao campo de batalha, sem conseguir aceitar o que havia acontecido. O eco de risadas que antes preenchia o ar agora se transformou em um lamento distante, e o sonho do amor perfeito parecia um cruel pesadelo do qual não conseguia acordar. O dia seguinte foi uma nuvem de incertezas, com a luz do sol entrando pela janela em uma manhã que parecia indiferente ao seu sofrimento. Amigos e familiares tentavam consolar, oferecendo palavras de apoio e abraços confortantes, mas nada aliviava a sensação de abandono que a invadia como uma sombra implacável. A noiva, agora sozinha em seu mundo devastado, só conseguia pensar em uma coisa: por que ele se foi? A pergunta ecoava em sua mente, alimentando um desespero que não conseguia conter. Ela decidiu que não podia seguir em frente sem respostas. Ele não era o tipo de pessoa que faria isso sem motivo, sempre fora atencioso, comprometido, o tipo de homem que honraria suas promessas. Havia algo mais, algo que ela precisava descobrir. A determinação começou a crescer dentro dela, uma chama acesa pela necessidade de entender o que havia acontecido, porque seu grande amor a deixou em um momento que deveria ser de pura felicidade. Não descansaria até encontrar a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os próprios medos e desilusões. Sem respostas, ela se lançou em uma busca desesperada, contatando todos os amigos, familiares e até mesmo colegas de trabalho dele. Cada telefonema parecia um mergulho em um abismo de incertezas, e as perguntas se acumulavam como tempestades em sua mente. Passou noites insones, olhando fixamente para o telefone, como se a qualquer momento ele fosse vibrar com a resposta que tanto desejava. O silêncio era ensurdecedor, cada segundo que passava sem notícias o tornava mais real, mais pesado. Dias se transformaram em semanas, e o vazio deixado pelo desaparecimento parecia crescer, ameaçando consumir tudo ao redor, como uma névoa densa que a isolava de tudo e de todos. A luz do dia parecia menos brilhante, e as risadas dos amigos soavam como ecos distantes, cada vez mais irreais em comparação com a dor que se alojou em seu peito. Foi apenas um mês depois que uma ligação inesperada trouxe de volta a realidade. A voz do outro lado da linha era grave e direta, com um tom que imediatamente fez seu coração disparar. Era um hospital, em uma cidade próxima, e as palavras "ele está aqui" ressoaram em seus ouvidos como um mantra. Seu noivo sofreu um grave acidente de carro na manhã do casamento. Ele está internado desde então. A confirmação veio como um choque, percorrendo seu corpo como uma corrente elétrica. Acidente. Internado. Ela não sabia se sentia alívio por ele estar vivo ou pânico pelo que isso significava. O mundo ao seu redor girou, e a realidade se distorceu em uma mistura de emoções conflitantes. Sem perder tempo, ela correu para o hospital, cada passo pesado com a ansiedade do que poderia encontrar. A esperança de que aquilo fosse um terrível engano misturava-se ao medo paralisante do que poderia ter acontecido com ele. Ao chegar, encontrou o noivo deitado em uma cama de hospital, cercado por máquinas que monitoravam seus sinais vitais com um bip constante, um som que parecia ecoar o desespero que batia em seu peito. A luz fluorescente do hospital iluminava o rosto dele, que estava pálido e vulnerável.
Ele estava consciente, mas diferente, como se uma parte de sua essência tivesse sido apagada. Quando ela se aproximou, com lágrimas nos olhos e a voz embargada pela emoção, segurando sua mão com um aperto quase desesperado, ele olhou para ela com confusão, como se fosse uma completa desconhecida. O reconhecimento que ela ansiava ver não estava ali. Em vez disso, havia um vazio que a deixava ainda mais angustiada. Eu sinto muito, mas quem é você? As palavras caíram como um soco, tirando-lhe o fôlego, fazendo seu coração se contrair em dor. O médico, que observava a cena, tentou ser gentil ao explicar que ele havia sofrido um trauma cerebral severo no acidente, resultando em amnésia parcial. Cada informação que ele ofereceu parecia um golpe, e ela se viu lutando para processar a realidade brutal. Ele não se lembrava dos últimos anos de sua vida, incluindo o relacionamento deles e o casamento que nunca aconteceu. Era como se a história que construíram juntos tivesse sido apagada de sua mente. Ela ficou ali, parada, em um mar de confusão, tentando entender a extensão da situação. O homem que ela amava estava bem diante dela, mas não sabia quem ela era. Ele não lembrava dos momentos compartilhados, das promessas feitas em sussurros suaves à luz da lua, das risadas que soavam como música em suas vidas, dos planos para o futuro que pareciam tão certos. A vida deles juntos havia desaparecido junto com suas memórias, e a perda era como um vazio insuportável que ecoava em seu coração. Ainda assim, apesar da dor que a envolvia, ela não conseguia desistir. O amor que sentia por ele era maior do que o vazio em seus olhos, uma chama ardente que não se apagaria. Decidiu, ali mesmo, que não iria abandoná-lo. Ficaria ao seu lado, ajudando-o a se lembrar, trazendo de volta as memórias perdidas, como um farol que guia um navio perdido em meio à tempestade. Não importava o tempo que levaria. Ela acreditava que ele voltaria a ser quem era, que sua essência ainda estava ali, esperando para ser redescoberta, e que o amor dele seria forte o suficiente para superar até a perda de suas lembranças, um elo indestrutível que desafiaria todas as probabilidades. Nos dias que se seguiram, ela fez de tudo para trazer as memórias dele de volta. As visitas ao hospital tornaram-se uma parte essencial de sua rotina, um ritual diário que preenchia o vazio deixado pela ausência dele. Cada dia, ela entrava no quarto dele com um sorriso tímido e um coração cheio de esperança, sempre levando algo novo que poderia ajudar a reativar suas lembranças. Trouxe fotos dos dois, capturando momentos de felicidade e amor, risadas em um piquenique no parque, sorrisos em uma viagem à praia, momentos íntimos que falavam mais do que 1000 palavras. As cartas antigas que trocavam eram relíquias de um amor que parecia pertencer a outra vida, e elas lia em voz alta, tentando resgatar a essência deles. Presentes que haviam trocado durante o relacionamento foram dispostos sobre a mesa do hospital, como uma tentativa de desencadear alguma emoção, algum fragmento de memória que o fizesse lembrar de quem ela era. Mas os resultados eram sempre os mesmos. Ele a olhava com gentileza, mas sem o reconhecimento que ela tanto ansiava, como se estivesse observando uma estranha em vez de uma pessoa que compartilhou sua vida. Cada palavra que saía de seus lábios era um lembrete doloroso de que ele não era cruel, mas distante, como se estivesse preso em um mundo que não era o dele, uma realidade que o separava de quem realmente era. A sensação de obrigação que sentia ao estar com ela era palpável, e isso só fazia se sentir mais sozinha. Cada tentativa frustrada fazia com que a esperança dela diminuísse um pouco mais, como se cada pedaço de amor que tentava oferecer fosse engolido pela escuridão que agora preenchia a mente dele. O homem que ela conhecia parecia cada vez mais longe, perdido para sempre na neblina do esquecimento, e a dor dessa perda se tornava um peso insuportável em seu coração. Enquanto isso, uma nova ameaça surgia, lentamente, mas de forma inevitável. Durante sua recuperação, ele formou uma conexão com outra mulher, uma enfermeira que o acompanhava desde o acidente. A enfermeira era atenciosa, sempre com um sorriso caloroso e palavras de encorajamento, e o vínculo entre eles era visível para todos que entravam no quarto. A protagonista começou a notar a crescente proximidade entre os dois. As conversas casuais entre eles, que antes pareciam inofensivas, agora se transformavam em algo mais íntimo, sorrisos trocados e olhares que duravam mais do que o necessário, repletos de uma familiaridade que a fazia se sentir cada vez mais uma estranha na vida do homem que ela amava. Certa tarde, enquanto observava de longe, viu a enfermeira rindo de algo que ele disse, o som da risada dela ecoando pelo corredor do hospital como uma música que a deixava em estado de alerta. O riso dela tinha uma leveza que contrastava dolorosamente com a gravidade da situação em que se encontravam. E pela primeira vez,
A protagonista se sentiu verdadeiramente ameaçada. Ele está se apaixonando por ela? A dúvida começou a corroer o coração dela, trazendo à tona uma dor nova e amarga que se entranhava em sua mente, tornando-se uma constante sombra que a acompanhava. O simples pensamento a consumia, e ela se viu presa em um turbilhão de emoções. Raiva, ciúme, e uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Ela queria odiá-la, mas como poderia? A enfermeira não tinha culpa do que aconteceu. Ela estava ali para cuidar dele, para ser uma presença reconfortante em um momento tão difícil. E ele não se lembrava de nada. A fragilidade da situação tornava tudo ainda mais complicado. Talvez, na mente dele, essa nova mulher fosse apenas alguém com quem ele se sentia seguro, alguém que estava lá desde o momento em que acordou. A realidade esmagadora da situação começou a se revelar em sua mente, como uma maré que subia. Ele não era mais o mesmo homem. E, por mais que ela tentasse, o amor deles talvez nunca fosse o suficiente para trazê-lo de volta, para reverter o tempo e as circunstâncias que o separaram. A dúvida crescia dentro dela, como uma erva daninha que se espalhava sem controle. Deveria continuar lutando por ele? Ou seria mais justo deixá-lo ir, permitindo que ele seguisse em frente com essa nova vida que começava a formar, mesmo que isso a deixasse com o coração em pedaços? Essa escolha se tornava um peso insuportável sobre seus ombros, uma luta interna que a consumia dia após dia. A ideia de abandoná-lo, mesmo que fosse para o seu próprio bem, parecia um sacrifício cruel, e a perspectiva de perder não apenas o homem que amava, mas também a esperança de um futuro ao lado dele a aterrorizava. A luta entre o amor e a necessidade de libertá-lo tornava-se cada vez mais intensa, e a incerteza sobre o que fazer a envolvia como um cobertor pesado, sufocante e sem saída. Dias se passaram, e a incerteza consumia mais a cada dia, como uma sombra que a seguia aonde quer que fosse. As manhãs começaram a se confundir com as noites, e o ritmo da vida ao seu redor parecia alheio ao turbilhão que se desenrolava em seu coração. Cada mensagem não recebida, cada olhar perdido e cada silêncio entre eles se tornaram recordações dolorosas que pesavam em sua alma. A protagonista sabia que não poderia continuar naquele limbo emocional, navegando entre a esperança e a desilusão, como um barco à deriva em um mar agitado. Precisava de uma resposta definitiva, algo que dissesse se o relacionamento deles ainda tinha chance ou se estava, de fato, acabado. Com um misto de medo e determinação, decidiu que era hora de confrontá-lo, de encarar a verdade de frente, mesmo que isso significasse aceitar o que ela temia. Ela organizou uma tarde especial, como uma tentativa de resgatar os ecos do amor que haviam compartilhado. O parque onde ele a pedirá em casamento era um lugar cheio de memórias, onde risos e promessas haviam florescido sob a luz do sol. Ao chegar, as árvores balançando suavemente com o vento e o aroma das flores eram um lembrete vívido do que haviam vivido. Esperando que a familiaridade do lugar desencadeasse alguma lembrança, ela o levou até um banco que outrora testemunhou tantas conversas sobre o futuro, onde os sonhos eram tecidos com a inocência da juventude. Sentados ali, ela segurou suas mãos, os dedos entrelaçados em busca de uma conexão que parecia estar se desfazendo. Olhou diretamente em seus olhos, buscando algo que lhe desse esperança, uma centelha que iluminasse o abismo da amnésia que o separava. Você realmente não se lembra de mim? Ela perguntou, a voz embargada pela emoção, mal conseguindo conter o nó que se formava em sua garganta. A insegurança e a dor transpareceram em seu olhar. Ele, no entanto, desviou o olhar, como se a pergunta fosse um fardo que ele não sabia como carregar. A distância que havia entre eles parecia palpável, como um véu invisível que se interpôs entre seus corações. Eu sinto muito, ele começou, a voz tensa e cheia de sinceridade, mas por mais que eu tente, não consigo. Eu quero me lembrar. Queria poder dizer que sou o mesmo homem que te amou um dia, mas algo dentro de mim mudou. O peso de suas palavras era quase insuportável, como se uma porta se fechasse entre eles a cada frase que ele pronunciava. A expressão dele revelava um conflito interno, uma batalha entre o que ele era e o que poderia ter sido. Ela apertou as mãos dele, as lágrimas começando a se acumular em seus olhos, quentes e pesadas, como se cada lágrima contivesse todo o amor que ainda sentia por ele. Mas nós éramos felizes. Tivemos tantos momentos. Tudo o que você sente agora é por causa do acidente. Eu sei que, se você tentar, você vai lembrar. Ela falava com fervor, como se suas palavras pudessem quebrar as barreiras que o cercavam, como se cada recordação pudesse ser resgatada das profundezas de sua mente. Ele respirou fundo, visivelmente desconfortável,
o olhar distante enquanto processava suas palavras. É que, mesmo que eu lembre, eu não sei se sou mais aquele homem. Quando acordei, minha vida já não era mais a mesma. A verdade em sua voz a golpeou forte. E agora? Agora a outra pessoa. O nome dela não foi mencionado, mas ambos sabiam a quem ele se referia, a presença que agora ocupava um espaço em seu coração que ela havia sonhado um dia ser apenas dela. O coração dela quebrou com aquelas palavras, um estalo doloroso que ressoou em sua alma. A luta que travava até então, entre insistir ou desistir, estava perto de um fim, e a resposta que tanto temia começou a se delinear. Você acha que ela pode te fazer feliz? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter, um grito do fundo de seu ser que refletia sua angústia e insegurança. Ele a encarou, finalmente com honestidade, e a sinceridade em seu olhar cortou como uma faca. Eu não sei. Mas ela está aqui comigo agora, e de alguma forma, sinto que me reconstrui ao lado dela. A resposta dele era um murro em seu estômago, um golpe que a deixava sem ar. A revelação de que ele estava formando um novo laço, mesmo que inconscientemente, era quase insuportável, e a dor de saber que ele poderia estar se apaixonando novamente era uma ferida aberta que não parava de sangrar. Foi nesse momento que a verdade atingiu. O homem que ela amava não existia mais. O acidente não havia apenas roubado as memórias dele, havia criado outra pessoa. O noivo que ela conheceu e tanto amou tinha desaparecido, e tentar trazê-lo de volta seria injusto para ambos. A percepção dessa nova realidade a deixou paralisada, as palavras que ela queria dizer se esvaindo em sua mente. Ela percebeu que, por mais que desejasse lutar por ele, a batalha que travava estava perdida desde o início. A vida que eles tinham era um eco distante, um sonho desfeito que agora parecia pertencer a outra existência, e ela se viu diante da difícil escolha de permitir que ele seguisse em frente, mesmo que isso significasse deixar o amor dela para trás. Depois daquele confronto doloroso, em que cada palavra parecia ter o poder de desmantelar o que restava de seu coração, ela sabia o que precisava fazer. No caminho de volta para casa, as lágrimas se misturavam à brisa que entrava pela janela aberta do carro, e seu peito estava apertado como se um peso insuportável tivesse se instalado ali. Sentia-se esgotada, como se algo dentro dela tivesse finalmente se partido, liberando a dor que vinha acumulando desde o dia do casamento. As lembranças daquelas promessas e sonhos agora pareciam fragmentos de vidro, cortantes e impossíveis de juntar novamente. Havia uma clareza dolorosa em sua mente. O amor que compartilhavam havia sido real, sim, mas também era evidente que não sobreviveria às circunstâncias que a vida impôs. A sensação de abandono e de perda parecia finalmente dar lugar a uma aceitação profunda, embora dolorosa. De volta à sua cidade, ela começou a organizar sua vida de novo, como se estivesse limpando os escombros de uma casa que um dia foi cheia de risos e esperança. O vestido de noiva que antes era uma promessa, um símbolo de felicidade e união, agora estava guardado em uma caixa, empoeirada e esquecida, junto com as memórias que ela decidiu, com o tempo, aceitar que jamais voltariam a ser reais. Cada vez que passava por aquela caixa, sentia um misto de nostalgia e alívio. Ela o amava, mas também compreendeu que o amor não era uma prisão. Às vezes, o verdadeiro ato de amor era deixar ir, mesmo quando isso significava abrir mão do que mais desejava. Essa epifania foi como uma luz bruxuleante em meio à escuridão. Ela começava a entender que a liberdade de amar poderia ser encontrada na aceitação e no desprendimento. Os dias passaram lentamente, e o buraco em seu peito foi aos poucos preenchido por uma quietude, uma calma que parecia ser a própria respiração da vida. Ela começou a reconstruir sua rotina, reaprendendo a viver sem os sonhos que antes a motivavam, como um pássaro que aprendeu a voar novamente após uma tempestade. As pequenas tarefas diárias, como preparar o café da manhã ou regar as plantas, ganharam um novo significado. Elas eram pequenos atos de amor próprio que a ajudavam a reafirmar sua existência. Encontrou paz em coisas simples, como caminhadas solitárias na praia, onde o som das ondas parecia um lembrete de que, assim como o mar, a vida é feita de ciclos, e cada fim pode ser o início de algo novo. As pegadas na areia eram testemunhas de sua jornada, e cada passo levava para mais longe do passado, mais perto de si mesma. Em uma tarde particularmente serena, quando o céu estava tingido de azul suave, ela decidiu voltar ao local onde havia esperado por ele no dia do casamento, o mesmo lugar onde tantas vezes sonhou com o futuro. As lembranças daquele dia ainda eram vívidas, o sol brilhando, as flores vibrantes e a esperança que enchia seu coração. Mas, desta vez, ela não carregava o peso do passado.
Sentada na areia, com os olhos no horizonte, aceitou que algumas histórias simplesmente não terminam como planejado, e isso não diminui a beleza do que elas foram. A areia morna sob suas pernas e a brisa leve que acariciava seu rosto a faziam sentir-se viva, como se estivesse se desprendendo das correntes que a prendiam. Cada onda que quebrava na costa trazia consigo não apenas a dor, mas também a promessa de renovação. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, sentiu uma nova sensação de leveza. As cores quentes refletiam em seu coração, como se a própria natureza estivesse celebrando seu despertar. Ela finalmente estava pronta para seguir em frente, pronta para abrir os braços para o desconhecido e abraçar a vida que ainda havia pela frente. A sensação de libertação era doce, como o gosto de um novo começo, e ao contemplar o horizonte, um sorriso suave surgiu em seus lábios. Ela sabia que, mesmo que as histórias não terminem como planejado, cada capítulo é uma parte essencial da jornada, e agora, com o coração aberto, estava disposta a escrever os próximos.